Ok, né? Vocês estão vendo aí a lógica combinacional, a aplicação da lógica combinacional. Então, agora nós vamos ver aquelas questões mesmo de como é que se pega um problema para ser resolvido por lógica combinacional. Esse é o objetivo, né? Então, aqui tem um ciclo de elaboração de projeto, pelo menos uma ideia, né? Quase sempre os projetos são elaborados nesse formato, com especificação, depois projeto, implementação, análise, e é um ciclo que pode ser repetido, né, de acordo com os resultados de cada etapa, pode se repetir, tentar refazer algumas coisas, né, então, existem alguns métodos que possibilitam, que orientam, né, pelo menos orientam no sentido de elaboração de projetos. Isso aqui é outra forma também, de maneira linear. Então, agora nós vamos ver como seria um projeto onde se puder que se possa aplicar a lógica combinacional. Então, um exemplo muito típico assim que a gente utiliza é, por exemplo, semáforo de cruzamento de ruas. Então, nesse caso aqui nós temos duas ruas cruzando. A gente sabe sempre quando existe ruas em cruzamento, existe uma que é prioritária, né, que é a principal. Então, nós precisamos definir normalmente isso, né? E o semáforo utiliza esse critério. Então, a princípio, nós vamos ter duas ruas, rua A e rua B, e nós teremos em cada uma delas semáforos de luzes vermelhas e luzes verdes, né? Basicamente, a rua A é controlada pelas luzes zoom, né? As luzes zoom controlam a rua A, e as luzes 2, né, o semáforo 2, controla a rua B. Né? Como ela, no caso aqui, é dupla, né, a princípio, sem complicação, né, vamos supor que a rua só pudesse ir de forma reta, né, não vamos complicar. Né? Então, esse semáforo, ele tem sensores nas ruas e então ele liga abre ou fecha o semáforo baseado na presença de veículos nessas ruas. Então, as luzes zoom podem ser verdes ou vermelhas, e as luzes 2, né, da rua B podem também ser vermelhas e verdes. Então, estão aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui as explicações é o seguinte: ó, se tiver presença de carros, eu pulei aqui as páginas que estavam explicando. Aqui. A rua A nós estamos definindo como rua principal. Então, portanto, havendo veículos na rua principal, na rua A, as luzes 1 estarão verdes, né? Ou seja, as luzes do semáforo 1 estarão verdes, e, consequentemente, as luzes do semáforo 2 estarão vermelhas. A rua B é uma rua secundária, né? Então, se tiver carro apenas na rua secundária, na rua B, as luzes verdes estarão acesas, né, do semáforo 2, e do semáforo 1 as lâmpadas vermelhas, ou seja, fechando a rua 1. Né? Se houver presença em ambas as ruas, aí sim a rua principal é privilegiada, né? Então nós teremos as lâmpadas, as luzes verdes do semáforo 1 ligadas, e as lâmpadas vermelhas do semáforo 2 ligadas também. Se nenhum veículo estiver presente em ambas as ruas, nós podemos definir qual das ruas estará aberta e qual a rua que estará fechada. A gente vai ver um detalhe importante aqui, devido a essa situação. Né? Então, a gente pode ver que nós precisamos apenas de duas variáveis, né? Porque, por exemplo, se acender a luz verde da rua A, a gente sabe que a luz vermelha da rua B tem que acender. Né?
Então, basta que a gente define a rua A e a rua B. Por exemplo, a rua A está aberta e a rua B está fechada. Poderia ser apenas duas variáveis, como a gente vai ver em seguida. Outra coisa que nós estamos convencionando também é que a presença de carro nós vamos representar pelo número 1, a ausência de carros nas ruas por 0, e quando a luz estiver acesa, né, nós vamos representá-la por nível alto, né, 1, e luz apagada nível 0. Isso é uma convenção, né, poderia ser ao contrário também. Então aqui nós fizemos uma tabela onde aqui estão as variáveis. O que são as variáveis? A presença ou não de veículos nas ruas A ou B. E aí nós teremos aqui as lâmpadas principais, aqui a verde, né? Eu botei G porque verde e vermelho são a letra V, né? Então vamos usar green aqui, a letra G de green, e red para vermelha e G para verde, né? Então, isso aqui vocês poderiam até arranjar de forma diferente, mas eu quis fazer as duas lâmpadas verdes aqui e as duas lâmpadas vermelhas nessas outras colunas aqui. Então, LG1 é a luz verde da rua A, e LG2 é a luz verde da rua B, a LR1 é a luz vermelha da rua A e LR2 a luz vermelha da rua B. Então, nós vemos uma situação aqui, que é a primeira situação, onde não tem veículos em nenhuma das duas ruas. Então, não havendo veículos nas ruas, é irrelevante qual das lâmpadas estará acesa, né? Isso aqui é importante, pessoal, porque vai permitir que a gente simplifique ao máximo esse circuito. Tá? Então, nesse caso, a primeira coisa que nós estamos colocando é um X, porque nós iremos definir posteriormente qual a lâmpada estará acesa, né? Ou seja, será 1, e qual a lâmpada que será apagada, no caso, aí nós colocaremos 0. Né? Então, a situação 2, que é quando nós temos presença de veículos na rua B e ausência de veículo na rua A, né? Para essa situação, nós iremos acender a lâmpada verde da rua 2, né? Abrindo a rua 2, e acendendo a lâmpada vermelha da rua 1, da rua principal, né? Então, bloqueando a rua principal. Okay? Essa é a situação. Agora, a terceira situação é quando temos carros apenas na rua A. Então, nesse caso, a lâmpada verde da rua A está ligada e a lâmpada vermelha da rua 2 estará ligada. A última situação, que é quando nós temos presença de veículo em ambas as ruas, né? Como nós estabelecemos que a rua 1 é a rua principal, ou a rua A é a rua principal, né? Então a lâmpada verde, LG1, vai estar acesa, e a lâmpada vermelha, LR2, estará acesa também. Uma coisa que a gente vai observar é que a coluna da saída LG1, né, porque isso aqui são 4 saídas, né, 4 saídas dessas variáveis de entrada, que é a presença de veículos. Então, vocês vão observar que essa saída vai acionar a lâmpada verde da rua A, né? Aqui aciona a lâmpada verde da rua B e as vermelhas de cada uma delas também. Então, vocês podem ver que o acionamento, né, a saída do LG1 é exatamente igual ao LR2. E o LG2 é igual ao LR1, certo? Então, isso aqui é importante porque permite que a gente simplifique o circuito também, né? E mais ainda, né? E que essa coluna é complementar a essa, observe, onde está 0 aqui é 1, 0. Então, eles são complementares também. Além de serem iguais, duas iguais, as outras duas são complementares. Isso porque nós não estamos considerando aqui a situação em que nós não temos veículos nas duas ruas. Então, vamos ver aqui. Então, nós vamos representar A e B como sendo as variáveis. Elas estão aqui, ó, A e B. Então, nós iremos agora passar
mapa de Carnot, né, as variáveis A e B. A variável A complemento e B complemento são os zeros. E a variável A e B vão corresponder aos uns de cada uma das variáveis. Então, nós vamos transplantar para cá, né, vamos transpor para cá, exatamente todas aquelas possibilidades de quando nós tivermos na saída. Né? A gente sempre coloca aqui as saídas, quando elas têm nível alto, né, nível 1. Então, aqui, ó, podemos representar a expressão booleana com duas variáveis A e B, e uma única saída, pois a segunda saída é o complemento da primeira, né? Porque a gente viu aqui, ó, que essa LG1 é igual a LR2, LG2 igual a LR1. Então, nós não vamos precisar fazer 4 saídas. Basta fazer uma, porque também a gente sabe que a outra é um complemento. Vamos ver aqui, melhor para a gente explicando aqui. Então, a gente está mostrando, na verdade, né, o que corresponderia a saída LG1 e a saída LR2. Vocês podem ver que elas são iguais. Né? Então, nós estamos representando aqui, estamos transpondo aqui para o mapa de Carnot, essas saídas. Vamos considerar que seja isso aqui. Ó. Então, o 0 e 0, né, que é A complemento e B complemento, é o X que a gente ainda vai definir que valor esse X vai assumir. Né? Porque o nosso objetivo, já que é indiferente qual a lâmpada que irá estar acesa, né? Então a gente coloca um X para a gente decidir depois, porque o nosso objetivo é fazer o circuito mais compacto possível. Então, a princípio, o X pode ser 1 ou pode ser 0. Então, aqui, ó, A e B complemento, né, onde está A e B complemento? A e B complemento está aqui, ó, é 1. Né? Depois aqui é A e B, né? Então A e B. Então, 1. E o outro seria 0, né? Naturalmente, que é o A complemento B. Né? A complemento B é 0. Então, nós acabamos de representar aqui, de colocar no mapa de Carnot, a saída LG1 e que também é idêntica ao LR2. Colocamos ali no mapa de Carnot. E o que a gente vai fazer agora? Nós temos que resolver essa questão de relevância aqui. Ele vai ter que assumir 0 ou 1. A gente pode observar que se x for 0, nós teremos a menor simplificação. Por quê? Porque nós teremos só esse agrupamento aqui, certo? E se tivesse um aqui ou uma aqui, nós teríamos mais um outro termo da expressão. E nesse caso aqui nós só teremos um termo da expressão, que é A. Né? E, como eu já falei para vocês, quando a gente faz o método do mapa de Carnot, é que quando a gente faz o agrupamento, né, aquela variável e o seu complemento que estiver dentro é eliminado. Né? Isso é a técnica de simplificação. Então, a variável que tiver somente ela dentro desse agrupamento, então será essa variável que vai sair como resultado. Né? Então o B é eliminado porque o B e o B complemento estão no agrupamento. E a saída será apenas A, porque esse agrupamento só envolve o A. Então, ó, observe aqui. Ó. Então o resultado é A. A para quê? Para o LG1 e o LR2. E quem é os outros dois? É o complemento de A. Né? Por isso que a gente... Né? Porque você pode ver que essa saída é o complemento dessa. Né? Isso porque ainda, aqui no caso, nós estamos definindo 0, né? 0 para 0 aqui, 0 aqui. Vamos ver aqui o outro... Ó, vamos ver onde é que nós botamos isso aí. Não botei na tabela, né? Esqueci de botar aqui, ó. Veja bem, eu esqueci de botar uma coisa aqui, ó. Tem que corrigir isso aqui, ó. Porque veja bem, ó, quando a gente colocou aqui, por questão de simplicidade do circuito, aquele X que estava aqui, nós consideramos 0. Mas o que é o X? É A complemento e B complemento, ou seja, é essa situação aqui dessa saída e desta, tá? As outras duas é o complemento.
Então, se a gente considerar zero aqui, aqui vai ter que ser 1, e aqui vai ter que ser 1, e aqui, como é igual, também é zero. Então, eu esqueci de fazer isso, eu vou corrigir isso. Então, aqui é 1, 1, 0 e 0, né? Então, nessa situação, a gente pode dizer que o LG1 e o LR2, né, é A. A gente tem como resultado da simplificação o A. E LG2 e o LR1, ele vai ser exatamente o complemento do A, ou seja, vai ser o A complemento. E aqui no circuito fica bem claro aqui, que, no caso, havendo presença de carros na rua A, um sensor vai ligar a lâmpada LG1 e a lâmpada LR2, né? A verde da rua a lâmpada verde do semáforo 1 da rua A, né? E a lâmpada vermelha do semáforo 2, que é da rua B. Ele vai ligar os dois, né? Quando nós tivermos presença do carro na rua A. Essa situação aqui, essa e essa aqui, está sendo representada aqui. Ok? E as outras saídas, o que é? É o complemento. Então, basta botar uma porta não e ligar as outras duas lâmpadas. Então, fica um circuito muito simples, né? Justamente porque esse foi o objetivo, tornar o circuito mais simples possível. Ok? Mas o que aconteceria se especificássemos que, quando não houvesse carros nas ruas, que a lâmpada verde da rua 1 estivesse acesa, né? Se a gente for especificar diretamente, né? Aqui nesse caso, ó, nós estamos dizendo que nós queremos que a rua principal fique aberta quando não tiver carro nenhum nas ruas, né? Então, essa é a situação que nós estamos criando. Então, se a gente fizer isso, deixa eu ver aqui, ó, aí aparece o número 1 aqui. Ó. Agora, vocês vão observar que nós vamos ter dois agrupamentos, então o circuito vai ser um pouco mais complexo. Tá? E se a gente fizer desses dois aqui uma tabela da verdade e dos outros dois outra tabela da verdade, até pela tabela da verdade a gente pode ver que eles são complementares. Ó. Certo? Ó. Onde é zero, um é um no outro. Então, mas, claro, se a gente especificou, a gente não usou o irrelevante, né? Aquela condição irrelevante para simplificar o circuito, e a gente especificou exatamente qual a lâmpada nós queríamos que ficasse acesa, pode ser que o circuito não seja tão simples, como vocês podem ver aqui. Ó. Agora aparece o B complemento, né? Ó, tem que ter uma porta OU e o A e o B complemento. Então o circuito ficou um pouquinho mais complexo, né? Não muito complexo, mas dependendo da complexidade do circuito, né, pode ficar bem mais. Então aqui vocês podem ver que nós temos o resultado é A e B complemento. Mas isso aqui é resultado dessa tabela da verdade, desculpa, desse mapa de Carnot aqui. E o outro lá, observe que é somente esse ponto aqui, né? Que não sofreu simplificação. Está aqui. Então, nós temos duas expressões. Esta aqui vai responder a lâmpada LG1 e LR2, né? LG1 e LR2. E essa outra aqui, essas duas outras lâmpadas. Mas, aí eu simplesmente peguei o circuito ali, as expressões, e coloquei no circuito. Então, o circuito fica desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma porta OU, onde o B está complementado, está ele aqui, complementado, né? E essas outras duas lâmpadas é uma porta E, né? Tá um ponto ali, porta E, onde o A é complementado. Certo? Mas isso pode ser simplificado um pouco mais. Por quê? Porque a gente sabe que as lâmpadas são complementares ali. Então, basta que a gente pegue um deles e coloque o complemento na saída para outras lâmpadas. E eu até mostrei aqui, acrescentei também, né, pela álgebra, pela simplificação algébrica, né, que essa expressão, ou seja, esta aqui, é igual ao complemento dessa aqui. Então, está lá. A ou B, complemento, é igual a
complemente B. Então, basta que a gente ache o complemento de uma delas que o resultado está correto também. Porque esse mapa aqui ó, é exatamente o complemento dessa. Se você tiver em dúvida, ó, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ou seja, até pelo mapa de Carnot a gente vê que eles são complementares. Então eu não preciso fazer dois circuitos, eu posso botar simplesmente uma saída. E essa saída aqui, o objetivo é disparar a chave, né, o relé que vai ligar essas duas lâmpadas, e aqui esse pulso, né, esse nível alto, vai disparar um circuito que vai acender essas duas outras lâmpadas aqui. Então, ok, pessoal? Como é que está aqui? Tá muito rápido? Tá tranquilo? Então, nós temos aqui um segundo exemplo, seria um circuito que controlaria, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, para ser um negócio mais claro, né, seria, nós teríamos três dispositivos aqui, no caso aqui tem três dispositivos, USB, eu não sei o que é, mas um CD e rádio, né, algum dispositivo aqui, então, que seria ligado a um estágio de saída, sei lá, um amplificador, alguma coisa assim. E um circuito lógico iria decidir qual desses circuitos aqui iria prosseguir, né? Iria colocar na saída o seu sinal. Então, também é possível, então a questão ali, no caso, esse aqui é um exemplo, né? Não está ainda, não foi explicado assim, né, em detalhes, mas é só explicando o problema, como é que poderia ser resolvido, né, basicamente. Que justamente a lógica combinacional, o objetivo é isso aí, pegar um problema real e transformá-lo num circuito, né, que pudesse resolver aquela lógica combinacional. Aqui nós temos um outro exemplo de três ruas, então o objetivo é controlar o fluxo de carros nas ruas, então nós teríamos aqui possivelmente três variáveis, né, no caso ABC, resolver. Então a gente tem que estabelecer prioridades para justamente, né, já que existe a possibilidade de ter veículos em apenas uma das ruas, ou em duas, ou em três, né? Então esse aqui é um problema que eu não me lembro de ter resolvido isso aqui, mas ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou resolver para deixar disponível também como exercício, né? Então aqui tem outros exemplos aqui, ó. Elaborar um sistema podendo utilizar-se portas lógica I ou não. Um ar-condicionado, para que o ar-condicionado possa ser ligado. Então o problema é esse, né? Nós temos um ar-condicionado numa sala e a condição para que esse ar-condicionado possa ser ligado são algumas que são listadas aqui. Justamente todas as portas e janelas devem estar fechadas. Então precisaria de sensor em todas as portas e janelas para que quando elas estiverem fechadas ele pudesse ser ligado, né? Então seria uma condição, ou seja, isso aqui é uma função, né, do circuito combinacional, né? Outras coisas, outro sensor poderia estar ligado às luzes das salas, que deve estar acesa, indicando a presença de pessoas na sala. Então poderia ser outra variável também, né? Outra variável poderia estar um relógio que estivesse monitorando o período de intervalo, né? Então, na hora do intervalo, o ar-condicionado também seria desligado, porque o sensor monitoraria o horário de intervalo. E depois, período de descanso, né? À noite, por exemplo, né? Algum sensor também identificaria, através talvez de um relógio, que aquele horário, né, o ar-condicionado não estaria ligado porque aquele era um horário que ninguém estaria na sala. E também final de semana. Então, ou seja, o problema pode ser mais ou menos complexo, baseado na realidade que a pessoa queira monitorar, né? Baseado nisso, cada um deles pode gerar uma variável que precisa depois ser considerada na hora de fazer o circuito convencional. Aqui um outro exemplo seria um avião.
né, onde esse sistema iria acionar algum tipo de alarme, né, e qual seria a razão? Algum passageiro estivesse em pé, né? Então eu teria que ter um sensor que identificasse se algum passageiro estivesse em pé. Então, sei lá como é que seria esse sensor, né? Não estou questionando como isso seria possível, mas, ou seja, para cada situação nós temos que ter um sensor para que o sensor indique 0 ou 1, dependendo do que queira se representar. Então, ah, pode existir, cada situação dessa aqui pode ser uma variável, né? Então, a ideia seria mostrar alguma coisa assim. Né? Automóvel também, né? Eu já tinha mostrado essa questão, né? Hoje é muito comum, se o motorista não coloca, não encaixa o cinto de segurança, né? Ou se uma porta está aberta, costuma sinalizar no painel do carro aquele evento. Então, é, isso pode ser acionado, né? Pode ser disparado por um circuito combinacional. Então, aqui é um exemplo assim que traria, né, combinaria todas essas questões que a gente viu até agora, que era a lógica combinacional, com as portas lógicas que nós acabamos de ver, e também a questão da simplificação, porque os circuitos precisam ser simplificados para que sejam o mais barato e confiáveis também, né? Eles precisam ser pequenos e para que possam ser compactos, né? Então esse é o objetivo. Então eu vou parar a apresentação.